Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre limite. Bom, nessa videoaula vamos resolver esses dois limites, tá? O primeiro limite é limite da função x quadrado menos 5x mais 4 sobre x menos 4. Esse limite vai ser um limite indeterminado. Como já tínhamos explicado nos vídeos anteriores, o limite é um conceito de aproximação. O que acontece quando x se aproxima a 4? A função x quadrado menos 5x mais 4 sobre x menos 4 tende aonde? Tá? Então, a primeira ideia que fazemos para poder calcular o valor desse limite é pegar x igual a 4 e avaliar na função para ver o que acontece. Tá? Então, vamos lá. Então, observa que você vai ter 4 elevado ao quadrado menos 5 multiplicado por 4 mais 4. E aqui você vai ter 4 menos 4. Então, observa, no denominador você vai ter 0. No numerador, 4 elevado ao quadrado dá 16. 16 menos 5 por 4 dá 20. Então, 4 menos 20 dá... ou 16 menos 20 dá menos 4, mais 4 dá 0. Ou seja, você tem 0 sobre 0. Você tem um limite indeterminado. Tá? Então, o que temos que fazer para resolver esse limite? Então, a ideia é simples. A gente tem que passar de um limite, entre aspas, esse limite que aparece aqui, limite complicado, a um limite simples. E quem que vai ser o limite simples? Bom, nesse caso, o limite simples para a gente vai ser o limite de uma função g de x. A gente vai passar a uma função g de x, tal que esse limite, quando x se aproxima a 4, simplesmente vai ser essa função g avaliada nesse ponto 4. Então, esses são os limites simples. Esse tipo especial de função, tal que o limite da função quando x se aproxima a 4 é g exatamente no valor 4, são as chamadas funções contínuas. Tá? Então, a gente tem que fazer isso, tem que passar desse limite complicado a esse limite que a gente vai denominar como limite simples, porque se você tem a função e você tem um ponto g avaliado no ponto, é simples de calcular. Tá? Agora, como você vai fazer essa passagem? Você tem que fazer aqui algum processo, ou algum procedimento algébrico. Tá? Então, vamos lá. Então, x quadrado menos 5x mais 4 sobre x menos 4. Um dos problemas é que aqui aparece zero. Aqui temos um polinômio de grau 2 e aqui temos um polinômio de grau 4. Então, nos vídeos anteriores a gente já falou isso. Então, a ideia é você eliminar, tem que eliminar a indeterminação. E aqui, para você eliminar, o que está dando problema é x menos 4. Então, o que temos que fazer? Bom, no numerador, temos que fazer o seguinte. Esse polinômio de grau 2 temos que expressar como produto de dois polinômios, onde o primeiro tem que ser x menos 4. Por quê? Porque você tem x menos 4 e no denominador x menos 4, você pode eliminar. Por quê? Como o x está tendendo a 4, o x é diferente de 4. Ou seja, esse número aqui é diferente de zero. Então, você pode eliminar sem problema, tá? Então, vamos lá. Então, esse limite vai ser limite quando x se aproxima a 4, tá? Observa, aqui no denominador você não consegue fazer mais nada, porque você tem um polinômio de grau 1. Aqui você pode fatorar x quadrado menos 5x mais 4. Então, você tem... Então, o que você tem que fazer aqui? Tem que procurar dois números, que é de x quadrado, então x. E aqui tem que procurar dois números que multiplicados de 4 e somados de menos 5. Então, por exemplo, se você bota 4, vamos lá, vamos fazer uma tentativa. 2 e 2, bom, 2 por 2 dá 4, porém 2 mais 2 dá 4, não dá menos 5. Se você falar menos 2, menos 2 por menos 2 dá 4, porém menos 2 dá menos 4, não dá menos 5. Então, essa opção estaria errada. Vamos lá, 4 você pode expressar também 4 por 1. 4 por 1 dá 4 positivo. Agora 4 mais 1 dá 5. Mas você precisa que seja menos 5. Então, você tem que colocar menos. Então,
esse polinômio você pode fatorar x menos 4 multiplicado por x menos 1. Outra forma que você pode fazer isso é usando Bhaskaras para encontrar as raízes. Mas vamos lá. Então, você tem x² menos 5x mais 4 é x menos 4, tá? Multiplicado por x menos 1. E aqui você tem o que você queria. X menos 4 no numerador, x menos 4 no denominador. Tá bom? Então, finalmente, você simplesmente vai ter o limite, quando x tende a 4, da função x menos 1. E essa função que aparece aqui vai ser a função g de x. E essa função g de x, esse limite é simples. Por quê? Porque se você avalia no ponto, quando x é igual a 4, você vai ter 4 menos 1, que é igual a 3. Você não tem nenhum tipo de indeterminação. Ou seja, nesse tipo de funções, você não tem problema. Então, observa, se você chama essa função f de x, o limite da função f de x é igual ao limite da função g de x, e esse limite da função g de x é só avaliar g nesse ponto 4. Então, isso aí é o processo que você tem que seguir. Passar um limite, ou passar desse limite complicado, entre aspas, a um limite simples. E o limite simples aqui é só você avaliar no ponto onde você está estudando. Importante que o f de x é diferente da função g de x. Por quê? Observa, a função f de x é x² menos 5x mais 4 dividido por x menos 4, e a função g é x menos 1. Mas observa que a função f de x é igual a g de x quando x é diferente de x menos 4. Tá? Em princípio são diferentes, porém essas funções são iguais se você tira esse x igual ou se x é diferente de 4, então as duas funções são iguais, tá? Então vamos lá. Em princípio são diferentes. Então vamos ver o seguinte gráfico para entender o que estamos fazendo. Então aqui temos a função g de x, que é igual a x deu x menos 1, tá? X menos 1. Ó, essa aqui é uma reta, tá bom? Observa, você tem x menos 1, você tem uma traslação. Se for g de x igual a x, você teria uma reta que passa pela origem. Mas aqui você tem essa reta trasladada, x menos 1. Então, para que valores, por exemplo, de x, esse y dá zero? X igual a 1. Então, aqui você tem 1. Então, como esse x, o coeficiente angular é 1, que é positivo, então a sua reta é essa aqui. Tá bom? E você está analisando onde? Está analisando no ponto 4. Então, aqui no ponto 4, o que você tem? A solução deu 3, né? Tá. Então, aqui no ponto 4, você tem a função se aproxima, no ponto x igual a 4, a função se aproxima a 3. E, aliás, a função aplicada nesse valor é igual a 3. Aqui essa função f, f de x, é igual que a função g de x, porém, nesse ponto x igual a 4, ele não está definido. Então, você tem que aqui nesse ponto aqui não está definido. Ou seja, você tem a sua função, você tem o elemento 4 e aqui você tem 3. Por quê? Porque aqui o limite tende a 3. Aliás, aqui g aplicado no ponto 4 é igual a 3. Tá? Então aqui estamos interessados no que acontece perto de 4. E quando estamos perto de 4, a função está perto de 3. Tá? Então a função f de x é diferente da função g de x, mas no limite você vê que se aproxima a 3. Né? Se aproxima a 3. E nesse caso é exatamente igual a g aplicada a 4. E essa função que é o limite de uma função, ou é o limite simples, porque essa função é contínua. Se você pega o gráfico, esse aqui não tem nenhum tipo de salto. Aqui quando você pega o gráfico, você tem um salto nesse ponto aqui. Tá bom? Mas aqui, como a gente comentou, o limite da função x quando tende a 4, a função f de x,
que em um princípio era indeterminado, mas quando você fala de aproximação, tá? Essa f de x se aproxima a 3, ou seja, o limite é 3. Importante, quando nós falamos f de x tende a 3, ou esse aqui é equivalente a você falar, quando x se aproxima a 4, então f de x se aproxima do 3, tá bom? Agora, quando você já fala do limite, aqui você coloca igual a 3, tá? Tenha muito cuidado, tem muitos alunos que falam x tende a menos 4, então a função f de x tende a 3. Não, se você coloca f de x tende a 3, tá ok. Agora, quando você já coloca o limite, aqui você não fala mais tende a 3. Aqui você coloca é igual a 3. Tem que ficar claro para todo mundo. Essa expressão é equivalente a essa outra expressão. Ou bem vocês colocam dessa forma ou dessa outra forma. Vamos resolver outro exemplo. A mesma ideia. Você tem um limite. Vamos a ver se esse aqui é um limite complicado. X quadrado mais x menos 6 sobre x quadrado menos 3x mais 2, quando x se aproxima a 2. Então vamos lá. 2 ao quadrado mais 2 menos 6 dividido x igual a 2, você vai ter 2 ao quadrado menos 3 por 2 mais 2. Então, o que, que você vai ter? 4 mais 2, 6, menos 6, 0. 2 ao quadrado, 4. 4 menos 2 por 3, 6. Vai ficar menos 2 mais 2, 0. Então, aqui você tem indeterminado. Tá? Então, temos um limite complicado e vamos transformar esse limite complicado a um limite simples. Então, aqui o que temos que fazer? Fatorar. Observa, temos no numerador um polinômio de grau 2 e no denominador um polinômio de grau 2. Então, aqui o que vai dar problema vai ser x menos 2. Aqui vai aparecer x menos 2. Mas vamos lá, vamos fazendo polinômio por polinômio. Então, aqui você tem que procurar dois elementos que multiplicados dá x quadrado, então x por x. E aqui dois números que multiplicados dá menos 6, mais somados dá 1. Então, aqui, para dar 1, você pode pegar 3 e 2. Agora, você tem que dar menos 6. Mas para dar positivo, quem que você tem que ser negativo? Pode ser menos 3 por 2 ou 3 por menos 2. Se você colocar menos 3 e aqui mais, você vai ter menos 3 mais 2, vai ficar menos 1, que não vai ser igual a 1. Então, você vai ter que fazer aqui mais e aqui menos. Então, você tem que esse polinômio é fatorado da seguinte forma: x mais 3 multiplicado por x menos 2. Bom? E o outro polinômio, x quadrado menos 3x mais 2. A mesma história, você tem x por x dá x quadrado e você tem que procurar dois números que multiplicados dá 2 e somados dá menos 3. Então, você tem 2 por 1. 2 por 1 dá 2 positivo. Para dar menos 3, tem que ser menos tanto 2 com 1. Então, você vai ter x menos 2 multiplicado por x menos 1. Então, limite x quadrado mais x menos 6 é exatamente o limite x mais 3 multiplicado por x menos 2. E o outro polinômio é x menos 2 por x menos 1. Você tem x menos 2 e x menos 2. Como x tende a 2, x é diferente de 2. Então, aqui esse cara é diferente de 0 e esse cara é diferente de 0. Você elimina e você cancela os dois e com isso você elimina a sua indeterminação. Então, você vai ter x mais 3 e aqui você tem x menos 1. Essa função aqui a gente está chamando como a função g de x. Se você avalia g no ponto 2, aqui não vai dar problema. Vai ser igual a 2 mais 3 dividido por 2 menos 1. Então, vai dar 5 sobre 1, ou seja, vai ficar 5. Então, você passou desse limite, dessa função que a gente chama de f de x, ao limite da função g de x. E aqui, esse limite dessa função é só avaliar, porque essa função é uma função contínua. Tá bom? Beleza, então, espero que vocês tenham gostado da aula.
e nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Até a próxima.